Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, iremos falar sobre as relações ecológicas entre os seres vivos. Podemos classificar as relações entre os seres vivos inicialmente em dois grupos: as intraespecíficas, que ocorrem entre seres da mesma espécie, e as interespecíficas, entre seres de espécies distintas. É comum diferenciar-se as relações em harmônicas ou positivas e desarmônicas ou negativas. Nas harmônicas, não há prejuízo para nenhuma das partes associadas, e nas desarmônicas, há. Então, nesta tabela, de forma geral, podemos ver que existem relações harmônicas e relações desarmônicas. As relações harmônicas são aquelas chamadas positivas, enquanto que as relações desarmônicas são aquelas negativas. As relações harmônicas, elas podem ser intraespecíficas, dentro, específicas da espécie, então dentro da mesma espécie. Também chamadas de homotípicas, que significa mesma espécie. E as relações harmônicas podem ser interespecíficas, diferentes, então diferentes espécies, ou também chamada de heterotípicas, portanto significam espécies diferentes. E as relações desarmônicas, aquelas negativas, elas também podem ser do tipo intraespecíficas, da mesma espécie ou homotípicas, como também pode ser do tipo interespecíficas ou heterotípicas, de espécies diferentes. Nós temos, para estudar relações ecológicas, alguns sinais. O símbolo de mais significa que a espécie é beneficiada. O símbolo de menos significa que a espécie é prejudicada. E o símbolo zero significa que é uma relação neutra, não é nem prejudicada e nem ajudada. E nosso objetivo nos próximos slides é exatamente estudar esses tipos de relacionamento entre os seres vivos. Já adiantando, as relações harmônicas podem ser do tipo colônia, sociedade, mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo, enquanto as relações desarmônicas, negativas, podem ser do tipo competição, canibalismo, competição interespecífica, parasitismo, predatismo, amensalismo e esclavagismo. E o nosso objetivo é verificarmos cada uma dessas relações ecológicas. Então vamos agora falar especificamente das relações harmônicas, ou também chamada positivas. Lembrando apenas que as relações harmônicas ou positivas são aquelas em que nenhuma das espécies envolvidas é prejudicada. Ou todos os elementos ganham, ou um pode ganhar, mas o outro não há prejuízo. Lembrando que o mais significa beneficiado, o menos prejudicado e o zero neutro. Então, das relações harmônicas, nós temos as relações intraespecíficas, lembrando que intra significa igual espécie, mesma espécie, enquanto que interespecífica significa de espécies diferentes. As relações intraespecíficas são aquelas do tipo colônia e sociedade, enquanto que as interespecíficas, de espécies diferentes,
é a chamada mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. Então nós vamos dar uma lida rápida e depois mostrar nos próximos slides os exemplos. Então, colônia é a associação entre indivíduos da mesma espécie que se mantêm ligados entre si, formando uma unidade estrutural. Como exemplo, as colônias de esponja, de corais e bactérias. Sociedade, associação entre indivíduos da mesma espécie não ligadas anatomicamente, que se agrupam para divisão de trabalho, organização de modo cooperativo. Nossa espécie, as formigas, cupins, abelhas e assim por diante. Então, na colônia, existe uma ligação anatômica entre as espécies. Enquanto que na sociedade não existe essa ligação anatômica. Essa é a principal diferença. Já na relação interespecífica, nós temos o mutualismo e a protocooperação. No mutualismo, o que acontece? É uma associação necessária à sobrevivência de duas espécies diferentes, em que ambas se beneficiam, como por exemplo os líquens, que são formados por algas e fungos. Então, neste caso, os líquens é uma associação obrigatória, necessária para a sobrevivência das duas espécies. As bactérias e os ruminantes, por exemplo. Então, no caso das bactérias específicas dos ruminantes, se eu tirar as bactérias ou se eu tirar os ruminantes, ambas as espécies irão morrer, porque as bactérias que vivem nos ruminantes obrigatoriamente precisam deles para sobreviver, e os ruminantes obrigatoriamente precisam das bactérias que estão neles para sobreviver. Se tirar, as duas espécies podem morrer. Já na protocooperação, não. É uma associação não obrigatória à sobrevivência, porém em que duas espécies se beneficiam, como a anêmona do mar e o bernardo eremita, por exemplo. Então, qual a principal diferença? No mutualismo, é uma associação obrigatória, necessária. Na protocooperação, não é obrigatória, mas se existir, ambos saem ganhando. Em relação ao comensalismo e inquilinismo, o comensalismo é uma associação em que uma das espécies beneficia usando restos alimentares da outra, que não é prejudicada. Por exemplo, o tubarão e a rêmora do mar. Então, ou seja, no caso do comensalismo, é uma relação de comer, porém um se beneficia e o outro não é prejudicado e nem é ajudado. Simplesmente, para uma das espécies, é uma associação nula. O inquilinismo, de inquilino, né? Então, é uma associação em que uma das espécies fixa ou se abriga em outra, porém, sem prejudicá-la. Não é parasita, não é parasitismo. Então, a bromélia e a árvore. A bromélia usa o tronco da árvore, mas sem usar a sua seiva, sem usar nada além do espaço físico, e não prejudica a árvore. Então, a árvore, entre aspas, nem sabe que a bromélia existe. Então, basicamente, são essas relações que iremos ver nos próximos slides. Então, de forma simplista, as relações harmônicas, ou também chamadas positivas, do tipo intraespecíficas, aquelas da mesma espécie, elas podem ser do tipo colônia e sociedade. E qual a principal diferença? Na colônia, é uma associação em que os indivíduos se mantêm ligados entre si. Já na sociedade, é uma associação onde eles não se encontram ligados entre si. E ambos os indivíduos, todos os indivíduos que participam dessa relação, eles se beneficiam. Por outro lado, nós temos as relações harmônicas do tipo interespecíficas, ou seja, de espécies diferentes. Neste caso, nós temos 4 tipos: mutualismo e protocooperação, e vamos ver o comensalismo e o inquilinismo. Porém, qual a diferença entre mutualismo e protocooperação? Mutualismo
é uma associação entre duas espécies diferentes, porém uma associação necessária, obrigatória a essas duas espécies. Aqui está representado, por exemplo, um líquen, onde eu tenho um fungo e tenho as algas fazendo parte deste emaranhado, deste grupo de líquens. E ambos, um precisa do outro para sobreviver. Se eu tirar ou a alga ou tirar o fungo, ambos irão morrer. Já na protocooperação, também é uma associação entre espécies diferentes, porém não obrigatória. Se acontecer, ambos ganham. Se não acontecer, ambos continuam vivendo, porém seguindo sua vida independente. Então, por exemplo, nós temos o jacaré e o pássaro palito. Então, o pássaro palito ele vai comendo os restos alimentares do jacaré, limpando a boca do jacaré, e para o pássaro é bom porque não precisa caçar. E assim serve para outras relações. Por exemplo, nós temos aqui o búfalo e o pássaro. Então, o búfalo come os cupim dos pássaros, né? Quando os carrapatos, cupim não, os carrapatos do búfalo, e vão limpando, né? Comendo os parasitas do búfalo. Então, para os pássaros é bom porque não precisa caçar, já está aqui aos seus alimentos. E para o búfalo é bom porque é feita uma limpeza, tirando os parasitas que nele se encontram, como os carrapatos, por exemplo. Então, desta forma, o mutualismo é uma associação obrigatória, protocooperação não obrigatória. E a diferença entre comensalismo e inquilinismo é que comensalismo envolve a comida. Então, é uma associação em que uma das espécies beneficia usando restos alimentares da outra, que não é prejudicada. Então, nós temos aqui o tubarão, por exemplo, e as rêmoras do mar. No caso do tubarão, ele se alimenta, o resto do alimento passa por ele e as rêmoras vão se alimentando desses restos alimentares. Para o tubarão, ele nem sabe, na verdade, que existem essas rêmoras do mar. Então, para ele, é uma relação que não tem benefício nenhum, mas também não traz nenhum prejuízo. Já para as rêmoras que não precisam caçar e ainda ficam protegidas pelo tubarão, ela é benéfica. E quando falamos de inquilinismo, também é uma associação onde um se beneficia, porém o outro não é prejudicado. Neste caso, nós temos a bromélia e uma árvore. Então a bromélia ela vai se fixar a esta árvore, porém não vai parasitar, não vai pegar nenhuma seiva, não vai pegar nada da árvore, a não ser mesmo a proteção e a localização para receber mais sol, mais luz solar. Enquanto que para a árvore, pelo tamanho dela e pelo porte dela, ele nem sabe que essa bromélia se encontra nela. Então a bromélia se beneficia e a árvore nem sabe que a bromélia existe. E assim nós damos por encerrado a primeira parte das relações ecológicas, que fala das relações harmônicas, aquelas positivas. De novo, relações harmônicas, intraespecífica e interespecíficas. Intraespecíficas, mesma espécie, colônia e sociedade. Associação obrigatória, sociedade e indivíduos separados uns dos outros. Interespecífica, mutualismo, protocooperação. Mutualismo, uma associação obrigatória, protocooperação, se acontecer, ambos se beneficiam. Comensalismo e inquilinismo. Comensalismo é uma associação que envolve alimento, um se beneficia e o outro nem sabe que existe. Inquilinismo envolve localização, lugar, moradia. Um se beneficia e o outro nem sabe que o outro existe ali. E vamos agora falar especificamente das relações desarmônicas, ou aquelas relações negativas, onde pelo menos um dos indivíduos envolvidos leva prejuízo. Então, as relações desarmônicas podem ser do tipo intraespecíficas, ou seja, da mesma espécie, como pode ser também do tipo interespecíficas, ou de espécies diferentes. No caso das relações intraespecíficas desarmônicas, nós temos a competição e o canibalismo.
No caso das relações interespecíficas desarmônicas, nós temos a competição novamente, o parasitismo, o predatismo, o amensalismo e o esclavagismo. E vamos ver o que ocorre em cada situação. Então, nas relações desarmônicas intraespecíficas, entre indivíduos da mesma espécie, nós temos a competição e o canibalismo. O que vem a ser a competição? É uma relação entre indivíduos da mesma espécie que concorrem pelos mesmos fatores do ambiente, existentes em quantidades limitadas. Por exemplo, alimento, moradia, parceiro sexual que envolve a reprodução. Então, ou seja, neste caso, ambos os indivíduos levam prejuízo, né? É considerada uma relação menos, onde todos, mesmo quem ganha, de alguma forma, por ter gasto muita energia, acaba se prejudicando. Já no caso do canibalismo, é o ato de um animal devorar outro da mesma espécie ou da mesma família. Então, isso envolve a parte alimentar. Por exemplo, aqui embaixo nós temos o caso de louva-a-Deus, né? Então, os louva-a-Deus, a fêmea, após a cópula, acaba se alimentando do macho, né? Nós temos, por exemplo, aqui uma espécie de grilo que também se alimentam de outros grilos, se for o caso. Nós temos a viúva negra e até mesmo entre a espécie humana em algumas tribos indígenas, né, que pode às vezes praticar o chamado canibalismo. Então, as intraespecíficas geralmente envolvem a competição e o canibalismo. As relações desarmônicas negativas também podem ser do tipo interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes. Neste caso, nós temos a competição, que é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes que concorrem pelos mesmos fatores do ambiente, existente em quantidades limitadas, por exemplo, alimento e moradia ou reprodução. No parasitismo, é uma associação em que uma das espécies, geralmente a menor, vive sobre ou dentro da outra, alimentando-se dela, porém geralmente sem matá-la. Nós temos, por exemplo, os vermes parasitas no nosso próprio organismo, né? Neste caso, é uma relação onde o parasita se beneficia, porém o hospedeiro se prejudica. Então, dando mais um aprofundamento sobre o parasitismo, que nós já vimos que é uma associação em que uma das espécies, geralmente a menor, vive sobre ou dentro da outra, alimentando-se dela, porém geralmente sem matá-la. Então aqui nós temos alguns exemplos de parasitas, né? Os vírus, tênia, alguns protistas, bactérias, fungos, verminoses, que trazem as vermas como a lombriga. Então, onde o parasita se beneficia e o hospedeiro se prejudica. No parasitismo, nós temos uma relação em que uma das espécies se associa a outra, causando-lhe prejuízo. Então, quem se beneficia é o chamado parasita, e quem acaba hospedando esse parasita é chamado hospedeiro. E há uma relação de coevolução que se diz, né? O que é essa relação de coevolução? O parasitismo não deve causar grandes danos ao hospedeiro, ou não deveria. Do contrário, com a morte do hospedeiro, o parasita também morre. E nós temos dois tipos principais de modalidades de parasitismo. O chamado ecto, que seria fora, parasitismo para fora, onde o parasita vive fora do organismo hospedeiro, então não é necessariamente o parasitismo obrigatório, né? Como por exemplo nós temos os carrapatos, os insetos hematófagos, que são aqueles que precisam de sangue para poder se reproduzir. Então, nesses casos, tanto o carrapato como insetos hematófagos, eles vivem do lado de fora do seu hospedeiro. E nós temos o chamado endoparasitismo, onde o parasita se aloja no interior do hospedeiro. Neste caso, para o parasita, né, ele é basicamente obrigatório ter o hospedeiro, senão ele acaba morrendo.
como as verminoses e as doenças causadas por protozoários, as chamadas protoses. Então, no parasitismo, nós temos que guardar que o objetivo do parasita não é matar o seu hospedeiro. Se matar, basicamente ele perde o seu benefício, né? Então, diferente do que nós vamos ver que é o predatismo. Então, o predatismo, o indivíduo quer matar o outro para dele se alimentar. No parasitismo, o objetivo não é matar, pode até acabar levando à morte, mas o objetivo do parasita não seria necessariamente matar o seu hospedeiro. Um outro tipo de relação desarmônica interespecífica que nós temos é o chamado predatismo. E é uma relação em que uma das espécies, a predadora, mata a outra para dela se alimentar, que seria a presa. Então nós temos aqui, por exemplo, o leão atacando uma zebra, onde a zebra seria a presa e o leão predador. Nós temos aqui um golfinho e um tubarão, onde o tubarão é o predador e o golfinho sua presa, né? O golfinho ou o leão marinho. No caso, o predador que se beneficia e a presa, obviamente, é que morre. Então, em relação ao predatismo, podemos fazer uma comparação. Qual a diferença de predatismo para parasitismo? O predatismo, o objetivo do predador é matar a sua presa para dela se alimentar. No parasitismo, o objetivo do parasita não é necessariamente matar o seu hospedeiro. Se esse predatismo acontece entre espécies, entre a mesma espécie, indivíduos da mesma espécie, nós chamamos de canibalismo. Mas voltando ao predatismo, então o predatismo é o nome que nós damos a esta relação onde um ser vivo, que seria o predador, mata o outro para dele se alimentar, que é a presa. Nós temos também, nessa relação desarmônica interespecíficas, o chamado relação de amensalismo. É uma relação em que uma das espécies inibe, não mata necessariamente e nem usa o outro ser vivo. Ele inibe o crescimento ou reprodução da outra espécie. Nós temos, por exemplo, os fungos que liberam substâncias antibióticas que acaba inibindo o crescimento das outras bactérias ao seu redor. Inclusive, usamos esse princípio do fungo para produzir os nossos medicamentos. Então, os fungos também são usados na indústria de antibióticos. E foi através dos fungos que nós conseguimos extrair a penicilina, que é um antibiótico. Então, aquele que consegue inibir o outro tem uma relação chamada de positiva, e o outro que é inibido, no caso das bactérias, uma relação negativa. Então, o amensalismo ou antibiose, como nós já vimos, consiste numa relação desarmônica em que indivíduos de uma população secretam ou expelem substâncias que inibem ou impedem o desenvolvimento de indivíduos de população de outras espécies. Então aqui nós temos, por exemplo, um fungo, ele vai liberar substâncias que é a penicilina e vai acabar afastando as bactérias do seu redor. E com isso ele ganha, por exemplo, mais alimento, ou ele ganha, por exemplo, mais espaço físico, né, dependendo do que ele procura. Então, é o caso bem conhecido dos antibióticos, que produzidos por fungos impedem a multiplicação das bactérias. Esses antibióticos são largamente utilizados pela medicina no combate às infecções bacterianas. O mais antigo antibiótico que se conhece é a penicilina, substância produzida pelo fungo Penicillium notatum, que foi descoberta por acaso pelo cientista Alexander Fleming em 1928, quando realizava pesquisas com bactérias. Ele observou que os esporos dos fungos haviam caído na preparação e estavam impedindo o desenvolvimento das bactérias. E por fim,
nas relações desarmônicas interespecíficas de espécies diferentes, nós temos o esclavagismo, que é uma associação em que uma das espécies se aproveita das atividades ou do trabalho da outra. Por exemplo, as formigas e os pulgões, onde as formigas se aproveitam dos pulgões que liberam açúcares, né, durante o seu trabalho. Então, os pulgões são insetos parasitas de algumas plantas, retirando de seus vasos liberianos a seiva elaborada para sua alimentação. A seiva elaborada é rica em açúcares, mas pobre em aminoácidos. Portanto, os pulgões têm de ingerir uma grande quantidade de seiva para que possam sintetizar suas proteínas. Em excesso, os açúcares são eliminados pelos pulgões através do ânus. As formigas, por sua vez, se aproveitam do excesso de açúcar eliminado pelos pulgões para se alimentarem, levando-os para seus formigueiros, construídos próximos às raízes de plantas vivas. Nessas raízes, os pulgões continuam extraindo a seiva elaborada, enquanto as formigas, lambendo seus abdômenes, aproveitam-se do excesso de açúcares eliminado. Esta relação beneficia-se as formigas que garantem o seu alimento. Há uma polêmica sobre o esclavagismo de forma geral, onde alguns autores consideram que ambas as espécies saem beneficiadas. Por exemplo, nesse caso dos pulgões, as formigas acabam protegendo os pulgões. E os pulgões acabam fornecendo açúcar para as formigas. O que acontece é que geralmente os pulgões não têm o senso de liberdade dada. Mas fica aquela pergunta, será que essa liberdade trocada pela segurança que as formigas dão aos pulgões não é uma troca onde os dois estão se beneficiando? Então, de forma geral, para o vestibular, vamos deixar claro que o esclavagismo é uma relação desarmônica. Mas, para o nosso convívio e discussões gerais, fica a dúvida entre qual é realmente a relação do esclavagismo. Por exemplo, tem uma outra ideia. Então, o esclavagismo, ou zoofilia, é uma associação em que uma das espécies aproveita as atividades ou do trabalho de outra, né? Então, os seres humanos praticam o esclavagismo interespecífico em praticamente todas as atividades agropecuárias e em todas as áreas de zootecnia, porque protegemos e cuidamos de todos os seres vivos que a nós são associados. Todas as atividades de domesticação feitas pelos humanos são relações de esclavagismo interespecífico. Então, apicultura, avicultura, bovinocultura, crapinocultura, equinocultura, o seu cachorrinho que você tem em casa domesticado, o gatinho. Então, veja, muitas vezes nós privamos o animal da teoria da liberdade incondicional, mas damos alimento, damos abrigo, damos proteção, damos medicamento e médico quando precisa. Então, ou seja, de forma geral, a relação do ser humano com a maioria dos outros seres vivos, né, mesmo que seja para lazer, como nossos animais domésticos, ou mesmo na parte financeira, né, na parte econômica, nós também levamos os animais para vacinar, damos a ração. Então essa relação de esclavagismo, de forma geral, era, por alguns autores, vista como positiva e positiva, então seria harmônica, e outros veem de forma desarmônica. Para o vestibular, a princípio, ela é uma relação desarmônica, mas pode cair às vezes uma pergunta ou alguma coisa nesse sentido, numa redação, então fica essa observação. Alguns autores consideram o esclavagismo como benéfico para as duas espécies, teoricamente tiramos a liberdade do gatinho, do cachorrinho, mas essa liberdade nem sabe que existe, né? Ou nós acreditamos que não sabe que existe. E, por outro lado, damos para ele alimento, médico, local para ele morar, abrigo
Enfim, nós fazemos uma troca. Seria mais voltado para uma espécie de proto-cooperação, né? Então, se comparasse o esclavagismo no sentido de harmônico, é como se fosse uma proto-cooperação. Ambos, né, as espécies se beneficiam. Então fica apenas essa observação. Então, em relação às relações desarmônicas, como vimos, nós temos a competição, o canibalismo, a competição interespecífica, o parasitismo, o predatismo, o amensalismo e o esclavagismo, que tem esse asterisco exatamente por essa razão de alguns autores considerar como positivo para as duas espécies. E para finalizarmos a nossa aula de hoje, lembrar que as relações ecológicas podem ser harmônica ou desarmônica. Podem ser entre indivíduos da mesma espécie ou indivíduos de espécies diferentes. E damos assim por encerrado a nossa videoaula sobre relações ecológicas entre os seres vivos. Muito obrigado pela aula e espero vocês em próxima aula o mais breve possível. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!